que as coisas do mundo parecem ser tão mais legais do que as coisas dentro da igreja? E afinal, é possível para o cristão viver uma vida saudável no Senhor, mesmo estando no mundo? Esse é o canal Saída 27 e essa palavra é para você. Bem, pessoal, hoje o nosso tema é essa questão de que o mundo sempre parece ser tão mais atrativo do que a igreja. Porque que é sempre tão mais legal, tão mais divertido, tudo que está lá fora do que está aqui dentro. E como que a gente vai poder realmente se satisfazer dentro da casa do Senhor? A Bíblia diz, lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O título desse salmo é A Felicidade dos Justos. A grande questão hoje, no nosso dia a dia, é como atrair pessoas para dentro da igreja, sendo que a imagem que a mídia passa da igreja hoje é tão distorcida, é tão complicada, é tão difícil. A gente vê questões sobre extorsão, sobre falsas curas, questões sobre exorcismo dentro da casa do Senhor, e tem muita gente que estranha isso. Na verdade, eu quero dizer para você que a palavra de Deus é sim poderosa, tanto para prosperar, tanto para curar, como também para expulsar espíritos imundos. Mas a realidade dentro da igreja, ela é diferente daquilo que a gente vê na mídia. Porque, como diz no Salmo 1, a vida do cristão, ela é comparada a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, cuja fonte do seu alimento está bem ali. Ou seja, o seu fruto sempre estará na estação certa, as suas folhas sempre serão frondosas, sempre serão muito bonitas. Tudo quanto que essa pessoa faz, prospera, porque o Senhor a alimenta. Como que a gente vai poder exercer isso na nossa vida, estando inseridos no mundo? Como não se contaminar com o mundo? Como transmitir essa luz, essa paz e essa alegria de viver junto ao Senhor? E aí tornar a mensagem, tornar a vida cristã mais atraente do que aquilo que está lá fora. Existem 3 passos muito interessantes que hoje eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é falando sobre a candeia do corpo. A candeia do corpo são os olhos. A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 34 e 36, vai estar falando sobre a candeia do corpo, que são os olhos. Se o teu olho for bom, o teu corpo será cheio de luz. Se o teu olho for mau, o teu corpo será cheio de trevas. Dependendo da maneira como você enxerga a sua realidade, essa realidade reflete dentro de você. Então o conselho para nós cristãos é sempre estar olhando da maneira que Cristo vê, da maneira que o Senhor nos ensina, que seria com compaixão, seria um olhar com justiça, um olhar de amor, um olhar de piedade. Isso vai trazendo para o nosso pensamento coisas boas, alimentando pensamentos bons na nossa vida. Independentemente do que está ao seu redor, da maneira como você olha na hora que você enxerga a sua realidade, isso sim vai refletir dentro de você. É tanto que o próprio Lucas, quando está falando sobre isso, diz que o seu olhar atraindo a luz para dentro do seu corpo, o seu corpo passa a externar essa luz de dentro de você. Então as pessoas conseguem enxergar em você aquele brilho no seu olhar, pelo fato de você enxergar da maneira correta. O segundo ponto seria a questão da língua. Existe aqui em Tiago, a passagem na Bíblia falando sobre a língua, em Tiago, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 12. Tiago está descrevendo ali como um instrumento tão pequeno consegue amaldiçoar e consegue também abençoar. Ele compara uma grande embarcação que aí é levada pela força do vento, né? E o leme, um pequeno leme, ele dá a direção daquela embarcação. Você veja que a língua, comparada ao leme do barco, ela direciona
a sua vida, direciona a sua maneira de viver. Então, aquilo que você proferir, aquilo que você expressar, vai estar saindo de dentro de você. Então, meu querido irmão, essa segunda dica eu acredito que é até a mais importante, porque a mesma língua que louva ao Senhor e engrandece ao Senhor é a mesma língua que amaldiçoa a sua criação, que somos todos nós. É bom ter cuidado com aquilo que fala, porque quanto mais se expressa coisas más, mais aquela realidade é atraída para você. Você não pode expressar coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. O próprio Tiago, na continuidade dessa passagem, está dizendo: não pode uma fonte de água dar água salgada e da água doce. Não pode uma árvore dar frutos bons e dar frutos ruins, porque do fruto da árvore você consegue conhecer se ela é boa ou se ela é ruim. Aí agora a gente entra na terceira dica, que é a passagem que fala sobre o que contamina o homem. Pensando na nossa realidade, no nosso dia a dia, como não se contaminar com o mundo? Como você consegue se diferenciar, você consegue se abster dessas coisas? E aí poder desfrutar do que é do mundo sem pertencer ao mundo. O Senhor Jesus, ele nos dá uma dica preciosíssima, né? Aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 11, e depois do versículo 18 ao 19, está falando assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Aí a gente vai aqui para o versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. O Senhor Jesus aqui, ele estava passando com os seus discípulos num campo de trigo. E aí os discípulos estavam desfiando o trigo e comendo, né? Daí os fariseus, eles olhando aquela cena, disseram: olha, eles estão se contaminando porque eles estão comendo sem lavar as mãos. Os fariseus, né, os religiosos, da maneira que eles olharam, eles estavam enxergando ali pecado e expressaram um julgamento apontando o dedo. O que contamina não é o participar, não é aquele você estar presente, mas sim o que contamina é aquilo que sai de dentro de você. Você tendo um bom olhar, você proferindo palavras boas, só vai refletir aquilo que está dentro de você. Então essa luz vai ser refletida de dentro para fora. É de dentro para fora. A alegria é aquilo que está dentro de nós, é diferente do que está no mundo, que é euforia, aquela coisa passageira, aquela coisa superficial. Meus queridos irmãos, eu queria agora fazer um pequeno parêntese, né? Porque eu não posso deixar de falar, para evitar mal entendido, que o olhar com compaixão, o olhar sem julgamento, o olhar puro, não significa que você vai tolerar aquilo que está ao seu redor. Porque é claro que se você vê alguma coisa errada na sua frente, que seja explicitamente fora do comum, você não vai rejeitar aquilo ali. E sim, você deve expressar a sua opinião. Não, isso não é bom. Eu não quero isso para minha vida, isso não me pertence, isso daqui está errado. A Bíblia diz que a gente deve ouvir mais do que falar. Mas quando for falar, que fale para afastar aquilo ali de você e aí sim você evitar que coisas más entrem no seu coração. Tem que ser o equilíbrio entre uma vida saudável com o Senhor, uma vida de intimidade com Deus. E isso sim traz felicidade de verdade, isso traz alegria de verdade, faz refletir essa luz que tem dentro de nós. Tudo bem, Rubens, olha, eu sei que você está me dizendo isso, eu tento, entende? Mas para mim é muito difícil, porque a gente vive aqui no mundo tal, e eu tenho muitas vontades, eu tenho meus amigos me convidam para isso, meus amigos fazem isso, e é não, se eu for para a igreja vai ser sempre não aqui, não acolá, não aqui, não acolá. Não nasci para isso. Você pode pensar assim, entende?
Mas o Senhor, Ele também tem uma resposta para você. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13, está falando sobre o corpo de Cristo, que somos todos nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo, dando conselho lá aos coríntios, estavam dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Meu querido, cabe a você decidir aquilo que te convém e aquilo que não convém. Aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. Mas saiba que você faz parte do corpo do Senhor. Então o seu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. É para o Senhor, para louvar a Deus. Pondere o que é bom, o que é ruim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Essa decisão cabe a você, mas tenha certeza, tenha consciência que você fazendo parte, que você sendo parte do corpo do Senhor, você deve se preservar para não contaminar-se com aquilo que é do mundo e aí contaminar a igreja do Senhor. Complicado, né, gente? Essa questão de sim ou de não, isso daí é algo que realmente transmite sempre uma certa dúvida e gera muito mais questões do que respostas. Só que eu quero dizer para você que servir a Deus não é ser religioso. Servir a Deus não é cumprir uma série de determinadas regrinhas, porque o Senhor, Ele já combateu isso quando estava aqui no nosso meio. Ele já combateu aqueles que só pensavam na lei, que só pensavam em apontar o erro do outro. O Senhor Deus, Ele nos deu o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você percebe que se você ama a Deus sobre todas as coisas e você ama o seu próximo como a si mesmo, você sempre vai ter um olhar piedoso, você vai ter sempre um olhar de compaixão, a sua boca sempre vai proferir coisas boas, sempre vai estar aberta para o conselho e ajudar ao seu próximo. Guarde essa palavra com você, né? Reflita nesses conselhos e aí seja você exemplo para aqueles que estão de fora e que eles possam ver em você ali um verdadeiro servo e dizer: olha só, que pessoa bacana, que pessoa legal, que pessoa humilde. Tá sempre rindo, tá sempre feliz, tá sempre disposta a ajudar, tá sempre falando coisas boas, não abre a boca para xingar ninguém, tá sempre participando aqui com a gente, mas você vê como ela é diferente. Eu quero ser igual a ela, eu quero conhecer esse Jesus que ela serve, né? Isso sim que seria a verdadeira publicidade que o povo de Deus deveria passar para o mundo e assim atrair mais pessoas para dentro do Evangelho. Amém? Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus direcione os seus pensamentos e que Ele esteja sempre presente no seu olhar, no seu falar e dentro de você. Glória a Deus. Se você viu essa mensagem até aqui, curta, comente e compartilhe. Se inscreva aqui no canal. Afinal, estamos todos juntos em direção à saída Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Glória a Deus. Até breve. Tchau.